Olá, eu sou Marcos Márcio, hipnoterapeuta, e eu estou fazendo essa série de dois vídeos para mostrar para vocês como que são instalados padrões comportamentais na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. Assistam o primeiro vídeo para você entender esse vídeo aqui. A gente está falando da história da Raquel. Inclusive Raquel é um nome fictício, mas Raquel passou pelo meu consultório porque ela tinha um dedo podre. Poderia ter 10 homens ali, ela escolher o pior. O dedo dela ia apontar para o pior, para aquele que ia causar prejuízo, dano, sofrimento e tristeza. E ela me procurou porque ela precisava entender o porquê disso, né? Então, o primeiro vídeo está imperdível. Assista o primeiro vídeo e depois você venha assistir esse aqui, tá? Então, resumindo, quando eu coloquei a Raquel em hipnose, ela veio com esses três eventos, né, que gerou um padrão, já começou a criar um padrão de que homens são perigosos, homens são danosos, né? Então, esse sentimento gerou insegurança e gerou medo na Raquel. Só que não parou por aí. Teve outros eventos, né, que a gente está dando aqui o exemplo do antivírus. Eu vou falando com o subconsciente, subconsciente. Se existe algum evento ainda que a Raquel vivenciou, experimentou, negativo, que contribuiu para ela ter esse comportamento negativo, destrutivo, de dedo podre, traz esse evento agora. Entendeu? Aí o subconsciente vai e me traz. Olha como que é legal, né? Não tem nada de espiritismo nisso, viu, pessoal? Isso é o subconsciente gritando por ajuda. Então ele colabora. Quando o subconsciente ele precisa mudar, porque mesmo ele enfrentando padrões repetitivos para a economia de energia, esses padrões sendo negativos, traz sofrimento, né? E ele não quer manter a pessoa sofrendo, apesar dessa programação ser a programação vigente, né? Como a gente deu o exemplo do computador, o computador não faz aquilo fora do que o programa foi feito para fazer. E o nosso subconsciente também não, tá? Mas o racional, a parte consciente, sabe que tem alguma coisa errada. Tanto é que a pessoa procura ajuda. Olha só, tem muitas pessoas que têm vergonha ou têm preconceito de procurar ajuda porque acha que terapia é para maluco. Ela fala, eu não sou maluco para procurar psiquiatra, procurar psicólogo, para procurar um hipnoterapeuta, eu não sou doido. Agora, pensa bem, a pessoa que procura ajuda, ela tem que estar muito consciente, ela tem que estar lúcida, mas muito lúcida para falar assim: poxa, cheguei no momento que eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Aí ela vai e procura um profissional especializado, não é mesmo? Não faz sentido? Então é isso. Então, essa parte racional, mesmo sendo pequenininha, mesmo tendo pouca força, quando a pessoa alimentou tanto o emocional, né, inconscientemente, diga-se de passagem, alimentou com episódios negativos, né, que foi gerado ali emoções negativas, mesmo assim ela fala: eu preciso resolver isso, eu não estou bem. Ela vai procurar ajuda e fica livre. Não é? Então, Raquel me procurou no momento de lucidez muito grande, tá? Ela com 30 anos ela veio no meu consultório para fazer hipnoterapia. E aí eu consegui identificar os episódios que estavam ali reverberando na mente dela para que ela tivesse essa atitude, esse comportamento de só se relacionar com homens que não prestavam e mesmo quando chegavam homens bons, ela recusava. Por quê? Porque a atitude, o comportamento de um homem bom não era condizente com o comportamento que ela achava que os homens tinham que ter. Por quê? Porque ela, esses três episódios, esses três primeiros episódios foram todas experiências negativas com o sexo masculino, entendeu? Então é por aí. Vamos lá. Então, continuando. A segunda linha do tempo. Então eu vou lá chamando, conversando com o subconsciente vai me trazendo os episódios. Aos 9 anos ela via a mãe apanhando. Então ela separou do pai, a mãe separou do pai da Raquel,
Por quê? Porque ele batia e traía. E logo depois ela colocou um cara na casa dela, vivendo com a Raquel e com a irmã, que fazia a mesma coisa que o pai fazia. Então veja que o padrão negativo já vinha da mãe. Ela via na mãe esse padrão negativo e inconscientemente ela começou a adotar os mesmos padrões na vida dela, né? Não é interessante? E não somente na vida dela, mas na vida da irmã dela também. Ela, aos 12 anos, viu a irmã mais velha se tornar mãe solteira. A irmã engravidou aos 12 anos, gente. Era uma família destruída. Era uma família que precisava de socorro. Então, tudo aquilo que a mãe fazia, sofria, foi reforçado com a irmã. Então ela via a mãe apanhar, a mãe sofrer com namorados, né, com homens. Aí a irmã novinha desse jeito engravidou e ela vendo tudo isso. Dificilmente ela seguiria um outro padrão, né? Tendo esses exemplos aí sendo reforçados na mente dela, ela não chega o que ela experimentou com o sexo masculino e vendo a irmã e a mãe também experimentando, olha como isso vai reforçando. E é por isso que às vezes você tem essas atitudes negativas, você tem esses comportamentos negativos e não sabe por quê, porque isso está sendo reforçado através das experiências. Entende? Então, aos 13 anos, a Raquel apanhou do namorado. Gente, 13 anos não era para estar namorando, né? Mas se aos 12 anos a irmã engravidou, apanhar do namorado aos 13 anos era fichinha. Entendem? Então, era um looping de coisas negativas que estavam acontecendo. E a Raquel me procurou por quê? Por, Marcos, eu tenho o dedo podre, só me relaciono com o homem ruim. Só que é preciso entender que uma maldição nunca vem sozinha, ela vem acompanhado de vários sintomas. E outros sintomas que a Raquel tinha era insegurança, timidez, ela tinha medo de tudo. Entende? Ela só não tinha medo de se relacionar com homens ruins. Mas por quê? Porque isso era o normal para ela. Isso era o que o cérebro, que a mente dela entendeu como o normal, né? Então foi resolvido episódio por episódio, é ressignificado todos esses pontinhos amarelos aqui, e ressignificado, tratado para que vire somente uma cicatriz, né? Eu dei o exemplo lá no primeiro vídeo. A ferida está aberta, então a gente limpa a ferida, coloca remédio, coloca o curativo, a ferida sara, fica uma cicatriz, ela vai lembrar. Só que essa lembrança faz parte da vida dela, ela não pode deixar de lembrar. Uma que não tem como a pessoa deixar de lembrar de nada. E é importante que se lembre para poder não voltar a cometer os mesmos erros. Isso é bagagem, isso é importante, isso é experiência de vida. Agora, é importante dizer que ela não está mais nesse ciclo destrutivo. Ela mudou. E isso é maravilhoso. Entendeu? E jamais ela vai voltar para lá novamente. Entende? Porque além dela de ser feito esse reset na mente dela, é feito outros tipos de trabalho durante a sessão, né, durante o tratamento. Né? Essa sessão onde eu aplico hipnose é a primeira só. Existem outras sessões que a gente trabalha o comportamento, né? Como que ela vai agir a partir de agora. Imagina, se a Raquel, tudo que ela sabia sobre a vida dela era isso daqui. Que homem não presta, não adianta querer homem bom porque não tem, não existe. Quem nunca ouviu, né, uma mulher falando que homens não prestam? É exatamente por causa disso daqui. E é claro, tem homem que não presta, mas tem homem que presta, com certeza. Tem mulher que presta e tem mulher que não presta. É do ser humano. Cabe a nós saber escolher quem a gente coloca no nosso ciclo, né, no nosso círculo de vida, não é mesmo? Então, isso que é importante. E Raquel não ficou só nisso, tá, gente? Vamos lá. Olha só. Então, aconteceu mais coisas lá. Raquel aos 14 anos, depois Raquel aos 20 anos, o marido abandonou. Né, olha, teve o mesmo desfecho da mãe. Lembra que a mãe separou do pai porque o pai batia na mãe, batia e traía? Aconteceu a mesma coisa.
Aos 20 anos ela abandonou, o marido abandonou ela. Por quê? Era uma briga infernal, né? Além dele bater nela também, ele também traía. Aos 20 anos, olha só, depois que ela ficou solteira, de novo, aos 20 anos ela conheceu uma pessoa maravilhosa, um ex-presidiário, né? Olha só que padrão de comportamento destrutivo. E esse ex-presidiário foi um dos piores que passou pela vida dela. Esse bagunçou com a vida dela, mas de uma forma muito, muito destrutiva, né? Porque ela se entregou de verdade, ela disse que foi o único homem que ela realmente amou. É um ex-presidiário que não é porque é ex-presidiário, mas porque ele era um homem terrível, terrível, né? Mas ela foi o que mais se encaixou ali para ela, foi o que ela se apaixonou de verdade. Então, olha só, quanto pior, mais se encaixa nos padrões. Alguém consegue se identificar? Quanto mais bandido, né? Quanto mais safado o homem é, mais ela se apaixona. Quem não conhece aí mulheres direitas, mulheres de família, meninas, né, de família que se apaixona por traficantes e afins, né? Então é isso. Então feito, né, toda a ressignificação desses eventos e foi lá, aos 29 anos que foi o último evento negativo que, que ela vivenciou. Ela largou esse presidiário voltou para a cadeia, né, que ele cometeu o crime, voltou para a cadeia, ela largou dele e aos 29 anos ela estava com um homem que batia nela. Nada de novo, né? Então, sempre as mesmas coisas. Então, prestem atenção. Todas as experiências negativas que a Raquel viveu foi com homens. Não tinha como a Raquel ter uma outra visão de homem, sendo que todos os programas gravados na mente dela foram com homens ruins, começando lá pelo tio, lembra? Lembra que o tio foi o molestador? Começou lá pelo tio, depois foi pelo pai, né? Depois foi pelo namorado da mãe, foi pelo namorado da irmã e dos próprios namorados da Raquel, né? Então, isso gerava muita tristeza, timidez e insegurança. Raquel, ela era uma menina muito insegura. Apesar de ser muito bonita, todos esses eventos causaram uns sintomas nela muito destrutivos. E ela não ia bem intelectualmente, ela não ia bem no trabalho, ou seja, o problema era na área sentimental? Era. Porém, todas as áreas da vida dela ou da vida de qualquer pessoa é afetada se você não tem saúde emocional, né? Vamos supor se o problema da pessoa é na vida financeira. Aí a vida sentimental vai ruim, a vida familiar vai ruim. Então, tem que ter equilíbrio em tudo. E para você ter equilíbrio, você precisa entender como esses padrões se instalam. Você precisa entender como não deixar novos padrões se instalar. Isso é muito importante. Mas você chegou até aqui, não sei quantos anos você tem. Como resolver? Fazendo esse tratamento. Somente através desse tratamento, que é muito profundo, você vai resetar todas essas experiências negativas que você teve através da hipnose. Por isso, eu faço atendimento não só presencial, mas também online. Eu estou dando mais preferência para atendimento online porque eu consigo alcançar o maior número de pessoas, porque você não precisa estar no Rio, você não precisa estar na mesma cidade que eu para poder fazer esse tratamento comigo. Então, eu desenvolvi a técnica online para que você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que você fala português, não é? Entrar em contato comigo e realizar esse tratamento. Então, vamos dar continuidade aqui. É isso. Então, Raquel, com 30 anos, ela tem insegurança, timidez e tristeza. E por que que eu chamo esse estudo de a rede? Porque olha só, tá vendo que todos esses pontinhos amarelos estão interligados? Estão percebendo?
Porque não importa se você viveu uma experiência lá na tua infância, depois você viveu uma experiência lá na sua adolescência ou na sua fase adulta, que esses eventos estão separados. Não, eles estão todos interligados. Agora imagina se foram várias experiências igual a Raquel. Imagina só. Porque um ali está reforçando o outro, por isso que chama rede. Essa rede que agarra a sua mente, prende a sua mente nesse looping destrutivo de comportamentos que faz você ser cada vez mais infeliz. Por quê? Porque vai sendo reforçado. Então, quando a Raquel teve o primeiro sentimento ali, a primeira experiência ruim com homens, isso foi reforçado depois que o pai foi embora, depois que ela viu o pai batendo na mãe, depois que a mãe começou a namorar um cara que batia nela. Então, tudo isso foi empilhado na mente dela e um foi reforçando o outro, não é? Há casos que a mulher acaba deixando de gostar de homem, né? O cérebro dela fala para ela: se protege de homem, homem não presta. Então, ela parte para outros comportamentos. No caso da Raquel, foi o seguinte: não tem como prever isso. O subconsciente vai querer te proteger de alguma forma. E ele vai escolher a forma que mais condiz para você, que mais faz sentido para você. Isso é inconsciente, você não tem o controle disso, né? Então, no caso da Raquel, ela aceitou que homem não presta e ela só se relacionava com homens que não prestavam, né? Tanto é que, como eu falei, ela começou uma vez a namorar um homem direito, um homem bom, honesto, fiel, trabalhador, mas ela não conseguiu, porque essa informação de um homem bom não era a informação que estava ali no subconsciente dela, porque era isso daqui, ó. A mente dela estava presa nessa rede de emoções destrutiva e negativa. Então, isso que aconteceu, né? Os sintomas que a Raquel possuía, né? Programas gravados na mente dela. Ela não se sentia merecedora, então ela achava que não era merecedora de ter um homem bom. Por quê? Porque a mãe não teve, a irmã não teve. E isso é muito comum, tá, gente? Eu já atendi várias pessoas com problema na vida financeira, mesmo ela tendo toda a condição de ter uma vida financeira maravilhosa, mas ela não se permitia viver essa qualidade na vida financeira, essa felicidade na vida financeira, por culpa. Mas culpa de quê? Ah, a família dela nunca teve uma vida financeira boa. Os pais não teve, a mãe não teve. Por que que ela vai ter? Olha que coisa maluca, né? Então ela achava que não poderia ser melhor do que os pais. E como que a gente chama isso, né? No início lá, a gente falou do texto do livro Arte da Guerra. Quem é o teu maior inimigo? Você sabe quem é o teu maior inimigo? O maior inimigo do ser humano chama ego. O ego é o que causa a destruição do ser humano. Mas como assim? Olha, existem dois tipos de ego. O ego que faz aquela pessoa ser egoísta mesmo, querer tudo para ela. O ego faz ela achar que ela é melhor do que todo mundo. Ou o ego faz ela achar que ela é pior que todo mundo. O ego tem essas extremidades. Ou o ego traz para ela aquele sentimento de superioridade ou o sentimento de inferioridade. Os dois são inimigos. Viver em equilíbrio é a melhor forma, mas é muito difícil para uma pessoa que não tem esse entendimento, não tem esse ensinamento, né? Hoje em dia se fala muito em empatia. Quando uma pessoa tem que ser empata com a outra? Quando ela pode fazer alguma coisa pela vida da outra. Por exemplo, uma pessoa está passando ali por dificuldade, não está conseguindo pagar aluguel. Eu vou ter empatia e eu vou ali pagar o aluguel do mês para aquela pessoa, vou fazer uma compra de mês para ela. Só que, prestem bem atenção que o ser humano é complicado. Se você faz uma vez, a pessoa vai ser grata. Faz duas, a pessoa vai ser grata. Na terceira, ela já vai achar que você tem obrigação. E se você continuar fazendo, mesmo a pessoa achar que você já tem obrigação, você está agindo pelo ego. O teu ego está te sabotando, porque o ego é sabotador, né? Ah, mas não pode ter empatia? Pode ter empatia, mas desde que a empatia não te prejudique. A empatia não foi feita para te prejudicar.
Se bem que eu não gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque empatia é se colocar na dor da outra pessoa. Eu já tenho as minhas dores, eu não vou me colocar nas dores daquela pessoa. Eu não preciso me colocar na dor daquela pessoa para ajudar ela. Desde que eu tenha condições, eu vou e ajudo. Se eu não tiver, eu não ajudo. Eu não vou fazer o que está fora do meu limite. Entende? Ah, mas eu preciso ajudar, eu vou tirar de mim para ajudar aquela pessoa. Tem que ver se você não está agindo por ego, porque o ego ele vai fazer com que você se vicie no sentimento que ele produz, né? Quem nunca viu, olha, hoje em dia isso está muito comum. Alguém vai ajudar uma pessoa e filma e coloca nas redes sociais. Quem quer ajudar não precisa expor, não tem a necessidade de expor ninguém, mas ela quer ajudar, ela vai lá, ajuda e põe nas redes sociais para mostrar que está ajudando. Não tem exemplo melhor do que esse para demonstrar o ego. Entende? Aí vai lá nos comentários: nossa, você é maravilhoso, nossa, como você é bom, ah, como eu queria. A pessoa coloca assim: ah, como eu queria ter condições também para poder ajudar. Gente, você às vezes não precisa tirar um real do bolso para ajudar alguém, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra abençoada já ajuda aquela pessoa, né? Mas desde que não esteja trazendo para o teu cérebro, para a tua mente, aqueles hormônios que vão te enganar, serotonina, os neurotransmissores que causam prazer, que trazem felicidade, né? Que trazem euforia, tem que tomar cuidado para não viciar nisso. Por que que tem pessoas viciadas, tem pessoas que têm compulsão? Porque se vicia nesses neurotransmissores. Aí o que acontece? Quando não está executando a prática do vício, esses hormônios descem, esses hormônios eles desaparecem, né? E a pessoa fica depressiva, fica angustiada, fica ansiosa. Aí para ela ficar bem de novo, ela tem que ir cumprindo aquele vício. Vamos dar um exemplo aqui do vício de comida. A pessoa ela tem a compulsão por comida. Então, enquanto ela está comendo, os neurotransmissores estão lá no alto. Estão lá causando felicidade, euforia, bem-estar. Mas quando ela enche, ela para de comer, esses hormônios descem drasticamente, ela entra em depressão e vem aquela vozinha do racional falando assim: por que que você fez isso? Olha no espelho, olha como você está se acabando, você está perdendo a sua saúde, você está gorda, você está feia. E a pessoa entra numa tristeza profunda. Para ela sair da tristeza, o que que ela faz? Ela vai lá, come de novo. Entendeu? Isso é compulsão. Isso vai gerando sentimentos que vai só alimentando e alicerçando a tristeza que aquela pessoa sente. Né? Então, tem que tomar cuidado com o ego. É o teu maior inimigo. Veja quando é o teu ego agindo ou quando é você agindo por livre e espontânea vontade. As pessoas são reféns do próprio ego. Tá? E isso é muito trabalhado no meu tratamento, porque eu sei a importância que isso tem. E isso é comportamental. Isso precisa mudar no comportamento, tá? No comportamento, mas primeiro precisa fazer uma limpeza, porque se você está agindo com compulsão, é porque está colapsando ali grandes danos, grandes maus ali na tua mente, através de emoção. São as emoções negativas que estão reverberando, tipo a Raquel, que tinha compulsão por homens ruins, homens que não prestavam, né? Então, olha lá, a Raquel ela não se sente merecedora, é procrastinadora. Tudo que ela começava, ela começava a academia, ela parava, ela começava a dieta, ela parava, ela começava um curso, ela parava, ela não dava continuidade, ela se auto-sabotava. Ela achava que todos os homens não prestavam e se achava feia também, né? Isso é muito comum. A pessoa que tem esse tipo de comportamento é ter uma baixa autoestima muito, mas muito elevada. A pessoa se olha no espelho e detesta o que vê. Olha, gente, como isso é sério. A pessoa se olhar no espelho e não gostar do que vê. É o corpo dela, é a casa dela. Você mora no seu corpo. E se sua mente estiver doente, o seu corpo estiver doente, o que que sobra? Então, se o teu racional está falando para você tudo que o Marcos está falando é para mim, procure ajuda urgentemente. Não seja uma pessoa egoísta. Ajude você mesmo. Procure se priorizar nesse momento.
né? Você está lúcida, se você está ouvindo essa voz, tudo que o Marcos falou é a minha vida e eu preciso mudar. Então, essa voz, o racional, falando para você, procure ajuda. Entende? Para você sair disso. Então, os sentimentos que essa programação gerava na Raquel, insegurança, timidez e tristeza. Entendeu? Então, esse comportamento da Raquel gerava esse looping de derrotas. Insegurança, timidez, tristeza. Insegurança, timidez, tristeza. E cada sentimento desse reforçava o outro. O sentimento de tristeza reforçava o sentimento de insegurança, e o sentimento de insegurança reforçava o do timidez, que daí gerava tristeza de novo, e a tristeza gerava insegurança, e aí por diante, até o dia que ela me procurou e eu consegui ajudar a Raquel, graças a um subconsciente que estava desesperado por ajuda. Entende? A dor da Raquel era tão grande que ela não aguentava mais. Então, eu costumo falar que uma pessoa ela muda quando a dor está insuportável. Aí é muito fácil e rápido dela mudar. Quando você não aguenta mais, quando você não tem ganhos secundários, olha o que eu lembrei, muito importante. Presta atenção nessa palavra, ganhos secundários. O que é ganhos secundários, Marcos? É o ganho que a pessoa tem estando doente, estando passando por algum problema. Mas existe algum ganho na pessoa estando doente? Presta atenção. Eu já atendi pessoas que os pais queriam a mudança dele. Veio o rapaz para mim, conversei com o pai, ele não trabalha, ele não estuda, ele fica o dia inteiro no quarto jogando videogame. E pela experiência que eu tenho, tem muitos anos de experiência, falei, esse é um caso muito difícil, né? Aí quando eu fui conversar com ele, fui entender, olha só a situação. Os pais viviam ocupados trabalhando, não dava atenção para ele, tudo que ele fazia era por conta própria, né? A única coisa que os pais faziam por ele era dar mesada, dar dinheiro, não deixava faltar nada, né? Dava o carro, dava a moto, dava o videogame, era isso que ele recebia. Mas a atenção que ele queria, que ele precisava, ele não tinha. Então ele começou a entrar num quadro de tristeza profundo até chegar numa depressão. Quando ele entrou em depressão, os pais acenderam alerta. Aí começaram a se preocupar com esse rapaz. Então os pais ficaram desesperados querendo o bem desse rapaz. Não era que os pais não gostavam dele. Amavam ele, mas estavam preocupados ali em manter a estabilidade, a qualidade de vida, né, o padrão de vida, que eles eram bem abastados de dinheiro. Então, quando ele viu que na dor, na depressão, ele chamou a atenção dos pais e os pais começaram a tratar ele realmente como filho, se preocupar com ele, olha só, aquilo que ele não tinha antes, ele começou a ter. E potencializado pelo fato dele não precisar trabalhar mais, não precisar estudar, porque agora ele estava com depressão, ele não ia para a escola e não trabalhava, ficava o dia inteiro jogando videogame. Então o cérebro, isso para o cérebro é maravilhoso. Você não gasta energia e só tem os bônus, né? Ah, isso para o cérebro é maravilhoso. Isso eu chamo de ganho secundário. Outro tipo de. Então, uma pessoa assim não vai sair da depressão. Muito difícil. Por quê? Porque o ganho que ela está tendo na depressão é muito grande. Entendeu? É muito difícil ela sair desse quadro de depressão. Um, porque quem quer que ela saia são os pais, não ele. E se ele sair, ele vai ter que voltar a estudar, voltar a trabalhar e vai perder aquela atenção dos pais e a oportunidade de ficar o dia inteiro em casa jogando videogame. Então é muito difícil de uma pessoa com esse quadro de ganho secundário, abandonar o problema. Outro caso de ganho secundário é uma mulher que é casada com um homem mau, com um homem agressor, com um homem abusador. Mas qual é o ganho nisso? Ela é sustentada pelo homem. O homem que paga o cartão de crédito. O homem é que banca. Ela apanha uma vez por semana, duas vezes por semana, mas está valendo a pena porque o homem está bancando. O ganho secundário dela é grande também. Ninguém merece, né? Mas eu chamo isso de ganho secundário. Então, quando uma pessoa procura ajuda, Marcos, minha vida está um inferno. Eu vou no profundo entender o porquê. O problema vem do marido,
o problema vem dos filhos, mas por que que ela não larga? Por que que não vai resultar é, um trabalho benéfico, um trabalho que vai mudar a vida dela? Porque o ganho secundário é muito grande. Ela se imagina perdendo a estabilidade de vida, então ela coloca na balança e vê que a situação dela ainda é melhor do que se ela tivesse ali separada, né, sem o dinheiro que o marido dá. É triste desse jeito, exatamente assim, entendeu? Então ela se submete, ela procura ajuda, mas não vai surtir efeito, porque o gatilho do mal continua na vida dela. Então, se você não abandonar o gatilho, não adianta fazer nenhum tipo de tratamento. Você só vai fazer um tratamento, ele só vai funcionar se você tiver a disposição de abandonar o gatilho, tá? Isso é muito importante. Ok? Então, voltando novamente para Raquel, foi esse o quadro que a Raquel apresentou quando ela me procurou. E aí? Raquel estaria condenada a viver essa repetição de padrão se não tivesse submetido ao meu tratamento. Como está a vida da Raquel? Gente, a Raquel mudou completamente. Esse trabalho que eu fiz com a Raquel já tem alguns anos. Por isso que eu trouxe exatamente o exemplo da Raquel. Por quê? Como que a Raquel está agora? A Raquel está casada, está feliz, o homem é maravilhoso, o marido dela é atencioso, fiel, trabalhador, ela constituiu uma família com filhos, ela está vivendo em equilíbrio de vida. Ela decidiu isso, entende? Ela decidiu a mudança, ela soube, teve a certeza que ela não queria mais aquela vida. E ela resolveu mudar. E a Raquel mudou. A vida dela mudou completamente. E o mais legal é que eu também fiz o tratamento no marido dela. Porque imagina. Gente, todos nós temos os nossos problemas. Se eu não fizer auto-hipnose todo dia, se eu não cuidar da minha mente todo dia, eu não sei o que iria acontecer. Então, quando você faz um tratamento desse, não é somente o processo do tratamento, as sessões que vai durar o tratamento. É para o resto da vida, você tem que fazer manutenção na sua mente. Então, imagina só, a Raquel estava agora feliz, com a mente resetada, e durante as sessões eu vou colocando ali novas informações, novos padrões, novos programas na mente dela. Aquilo que era negativo saiu, mas eu tenho que instalar novos programas, programas ao qual ela não estava acostumada, entendeu? Então era um ambiente novo para ela, achar que homens eram bons, né? Ela ser assertiva na escolha de um homem. E isso é feito através da hipnose, através da sessão comportamental, né? E ela vai colocando na mente dela que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela é capaz, que ela é inteligente, e essa nova informação que vai sendo padronizada na mente dela. E isso não vai mudar mais. Por quê? Porque a pessoa está se autoafirmando isso todo dia. Todo dia ela acorda de manhã, eu posso, eu consigo, sou maravilhosa, entendeu? Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu vou vencer, eu vou batalhar e vou vencer, entende? Então é assim, ela não tem aquela coisa de achar que já venceu. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa de um tempo para a jornada, ela precisa de um tempo para se adaptar, para criar competência para vencer aquele desafio. E ela vai aproveitar a jornada. Ela vai curtir a jornada para poder criar competência para cumprir, vencer um desafio que porventura apareceu na vida dela. Isso é saúde emocional, gente. Isso é você viver em equilíbrio, né? Por exemplo, apareceu uma grande dificuldade aqui na minha vida agora que eu não estava esperando. Opa, peraí. Deixa eu criar forças e estratégias para trabalhar isso aí. Porque isso me pegou desprevenido. Isso acontece com qualquer um. Mas deixa eu me internalizar isso aqui, fazer meditações, criar ali opções e ver qual opção vai ser melhor para eu resolver esse assunto. Isso é uma meditação maravilhosa. Isso eu ensino também durante o tratamento. Então, a Raquel conheceu uma pessoa, ela estava maravilhosa, ela estava no pico de energia, né? É maravilhoso isso. E ela me procurou. Eu falei, Raquel.
Eu quero conhecer ele. E eu conheci ele. Ele também tinha umas bagagens bem complicadas, como todos têm. Não era tão sério quanto o da Raquel, mas era problema de aceitação, sabe? Problema de baixa autoestima. Foi resolvido tudo, então estão os dois agora com a mesma mente de vencedor, com a mesma mente de pessoa ciente da saúde emocional, ciente do que precisa ser feito para um casamento ser duradouro e saudável. Aí sim, Raquel está maravilhosa. Outro detalhe, você quer fazer hipnoterapia porque o seu marido te bate, porque o seu marido apronta com você? Tem duas opções. Você pode fazer com já a intenção de abandonar esse homem, ou você pode convencer ele a fazer também. Ou posso te dar uma terceira opção, você aceitar que a sua vida é assim mesmo e não tem o que fazer, que é triste demais, né? É muito triste. Mas se o ganho secundário está muito forte, porque ele te sustenta, paciência, né? Não há o que ser feito. Mas eu acho muito triste uma mulher estar com uma pessoa só porque essa pessoa paga o cartão de crédito dela, não é mesmo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido como os padrões funcionam. Eu dei o exemplo da Raquel, mas esse exemplo funciona para qualquer circunstância da nossa vida. É exatamente assim que os padrões são inseridos, tá? Se você tem uma reação espontânea negativa, é porque a sua mente está colapsando esse mal, tá? Ela está reverberando ali emoções negativas e isso está te influenciando de uma maneira muito ruim que te faz sofrer. Faz você chegar em casa, querer bater nos filhos, querer bater na mulher, irritado. Olha só, gente, todos nós precisamos de um reset. Se você quiser resetar a sua mente e instalar programas que agora você, com o seu livre-arbítrio, vai lá e instala. Lembra? Os programas foram inseridos sem a tua vontade, foi inconsciente, desde criança. Foi inconsciente, mas agora não. Com a tua consciência, sabendo o que você quer da sua vida, você vai escolher, você tem o poder de escolher aquilo que você quer reverberar, a energia que você quer reverberar, emanar, ok? Então, eu sou hipnoterapeuta e eu estou aqui para te ajudar se for preciso, tá bom? Entre em contato comigo e marca uma consulta que eu vou te atender com muito prazer. Espero ter entendido. Compartilhe esse vídeo com o máximo pessoas que você puder, que você conhecer. É uma utilidade pública. Se inscreva no canal, deixe um comentário, qualquer pergunta aí que você tiver, deixe aí que eu vou responder. Como é que é? Ative o sininho. Eu não costumo fazer isso, gente, deixa eu lembrar. Então, inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho e fazer um comentário. Acho que é isso, tá bom? Então, valeu, até o próximo vídeo.